81 senadores norte-americanos querem aprovar uma nova tarifa, agora de 500%, e o Brasil acaba ficando na mira de novo. Só que o problema todo é que a tarifa de 50% já gerou um baita movimento no mercado semana passada, já mexeu no preço de muitos ativos, na expectativa de muitas pessoas. E aí o que aconteceria se esses 80 senadores querem levar isso adiante e aprovarem uma tarifa de 500%? Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o status atual desse projeto que está tramitando no Senado. Por que tanta gente concordou em levar para frente uma medida tão radical e os números que podem impactar e até mesmo explodir os mercados globais? Que é importante que esse tipo de movimentação política, ela mexe no preço dos ativos. A gente acompanha aqui de perto mais de 4 mil famílias cujo dinheiro a gente cuida. A gente sabe que isso preocupa muitos investidores e que a melhor coisa que você pode fazer é se preparar. E nesse vídeo eu também quero te ajudar a se preparar para os dois cenários, Isso aqui indo à frente e isso aqui não indo à frente. Se isso parece interessante, já deixa o dedo no like, que eu quero começar aqui contextualizando que história é essa de 80 senadores, de tarifa de 500% e tudo mais. Bom, a gente está falando aqui de um projeto chamado Sanctioning Russia Act of 2025. Tá bonito em inglês, né? Enfim, esse é um projeto que está tramitando lá nos Estados Unidos desde abril e que, é importante ressaltar, ele não foi aprovado até aqui. Ele está em análise nos comitês, mas vamos lá. Existem 81 copatrocinadores desse projeto no Senado. E aqui a gente está falando em 40 democratas, 39 republicanos e também os independentes. E quando você vê uma união bipartidária, é sinal de que a coisa é séria. O cronograma? Bom, o Senado pode votar antes do recesso de agosto em coordenação entre Casa Branca e a Câmara para que eles façam um movimento sincronizado. Mas na prática, o que isso aqui significa e o que acontece se algo assim vai para frente? Bom, para começar, o que é isso aqui, tá? Isso aqui é um projeto de lei ousado proposto pelos senadores Lindsey Graham, republicana, e Richard Blumenthal, democrata, com um texto que prevê tarifas punitivas de até 500% sobre países que continuarem importando petróleo, gás natural, urânio e produtos petroquímicos da Rússia. O objetivo aqui é isolar economicamente Moscou e pressionar grandes compradores como China, Índia, Turquia e até parceiros europeus a cortar relações energéticas com o regime do Putin. Como eu falei, isso aqui não é só mais uma proposta perdida, uma proposta absurda daquelas que volta e meia aparecem no Congresso, seja norte-americano, seja brasileiro. Ele conta com mais de 80 senadores coautores, um raro consenso bipartidário. E tem mais, O Trump, ele apoia essas medidas. Segundo a Lindsey Graham, ele inclusive deu o sinal verde para isso, embora ele não tenha falado sobre esse tema publicamente. Então a gente vê um clima se formando de urgência e pressão. E apesar disso aqui ainda não ter sido aprovado, falando muito aqui no mundo dos ICs, o fato é que no início da semana aconteceu isso aqui, uma ameaça de tarifa de 100% para a Rússia. E aí o alvo é a Rússia, isso está bem claro. Só que não é só a Rússia que vai sentir o peso disso. O projeto acaba mirando também a China e a Índia, que absorvem de 70% a 85% das exportações do petróleo russo. Mas não para por aí. A gente está falando aqui também em impacto em países como a Turquia, Coreia do Sul e nós também, impactos aqui no Brasil. Inclusive, Graham chegou a citar o Brasil numa das declarações, dizendo: China, Índia, Brasil, vocês vão se machucar muito se continuarem ajudando Putin. Lembrando aqui que o texto desse projeto prevê que qualquer país que continue comprando energia da Rússia possa ser penalizado com essas tarifas de 500% sobre suas exportações para os Estados Unidos, que acaba inviabilizando qualquer tipo de exportação para os Estados Unidos. Então a gente está falando aqui de um alvo global e que gera consequências gigantes, se isso aqui for aprovado, se isso aqui for para frente. Porque tarifas de 500% equivalem, na prática, a um embargo global ao petróleo russo. Isso pode fazer com que o preço do petróleo dispare, ultrapasse os $100 por barril. Se o preço do petróleo disparar, a inflação global vai ser muito pressionada, aquela reação em cadeia que acontece sempre que o petróleo sobe muito. E o comércio dos Estados Unidos com esses países alvos vai ser afetado. Isso aqui vai gerar tensões diplomáticas e riscos de retaliação, como já aconteceu alguns meses atrás. Ou seja, o impacto ele pode ser devastador. E por isso que aqui eu quero trazer 5 diferentes pontos para a gente refletir. O primeiro deles é que o Brasil acaba sendo meio que o laboratório. Lembra que agora, poucos dias atrás, o Trump aplicou uma tarifa de 50% sobre tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos? E a justificativa não foi por comércio, ela foi política. A justificativa era sobre as discordâncias em relação ao tratamento do Bolsonaro. Isso aqui mostra duas coisas. Primeiro, que o Trump ele não hesita em usar tarifas como arma política. E segundo, se ele fez isso, que ele fez,
com um parceiro por conta de questões internas, imagina o que ele poderia fazer se ele mira uma guerra global contra a Rússia. O que ele falou aqui na carta, quando ele fez a taxação de 50%, foi, abre aspas, a forma com que o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, é uma vergonha internacional. Enfim, esse aqui é o primeiro ponto para a gente estar sabendo. Segundo ponto é que, de novo, isso aqui tem aprovação no Senado. 81 senadores norte-americanos querem isso aqui aprovado. Não é um papo de um político bravateiro. É muita gente junto defendendo essa medida. E quando a gente vê democratas e republicanos juntos numa causa, a gente sabe que ali eles têm uma força muito maior e que eles ficam com o poder, inclusive, de eventualmente derrubar um veto presidencial. E o timing é que o Senado pode votar isso antes do recesso de agosto, que significa que em questão de semanas a gente pode ter uma definição sobre esse tema. Dito isso, vamos ao terceiro ponto, que é sobre os números por trás aqui desse caos. A China e a Índia compram muito petróleo russo. A China absorveu em 2024 36% e a Índia 20%. E aí, se esses países pararem de comprar petróleo russo por conta dessa taxação de 500%, o que vai acontecer? O petróleo que eles não conseguem comprar da Rússia, eles vão ter que comprar de algum outro lugar. Aqui vai aumentar a demanda por petróleo árabe, americano, brasileiro. E se a gente aumenta muito a demanda sem aumentar a oferta, o preço explode. E o Brasil, mesmo não comprando petróleo russo direto, ele vai sofrer com essa volatilidade energética a nível global. Tô falando aqui não só da inflação de combustível, como também um dólar pressionado que acaba gerando mais inflação pra gente. Tipo de movimento que cria ondas aí que se refletem nos mercados globais. E frente a todo esse cenário, o que você precisa fazer? É proteger o seu dinheiro, não só por causa da taxação de 50%, que pode virar 500%. O fato é que entre hoje e o longo prazo, que é geralmente quando as pessoas estão investindo, elas estão pensando no longo prazo, em questão de 15, 20 anos pra frente, a gente vai ver várias crises como essa e até possivelmente daqui a pouco, daqui a 3, 6, 12 meses, a gente até se esqueça dessa crise aqui, essa possível taxação de 500%. Mas o fato é que se você está visando o longo prazo, você tem que pensar em proteção, você tem que pensar em blindagem antes de qualquer coisa. Aqui eu sei que vocês me conhecem pelos vídeos de investimentos, eu sei que vocês estão cansados que eu falo tal consultoria gratuita em todos os vídeos. Eu só queria mostrar, quando eu falo em proteção, em estar preparado, não me refiro apenas a investimentos, e sim a várias outras áreas da tua vida financeira. Porque é só cuidando de todas as áreas importantes da vida financeira que a gente consegue dormir tranquilo à noite. E aí, nesse caso, se você já passou dos 250 mil, já tem ali 500 mil, 1, 2, 5, 10 milhões ou mais, e quer a nossa ajuda para você ter tranquilidade em todas essas áreas, pega o teu celular e aponta para o QR Code que a gente vai deixar aqui na tela, vai abrir um WhatsApp e tu manda uma mensagem direta aqui para o WhatsApp do Clube do Valor. A mensagem vai aparecer, vai ser quero proteger meu dinheiro, que a gente vai conversar contigo sobre como a gente pode te ajudar, beleza? Dito isso, e seguindo aqui na parte de proteção, o quarto ponto que eu queria trazer é sobre a importância de você ter uma boa alocação. Quem tem alocação já ganhou o jogo. Quem não tem uma alocação vai ficar nervoso, pode ver a carteira cair muito e se dá mal numa crise como essa ou como qualquer outra. E esse aqui é o ponto mais importante do vídeo, em especial se você está pensando em como proteger o seu dinheiro. Eu quero trazer aqui algumas crises grandes que rolaram aí nos últimos 20 anos, como a crise de 2008, a pandemia em 2020, a guerra da Ucrânia em 2022. Quero te mostrar como uma carteira como essa aqui, uma carteira bem diversificada com uma boa alocação, que passou por todas essas crises, ela performou melhor do que a média do mercado. Pode ver que no curto prazo ela até chegou a perder do Ibovespa por algum tempo, mas no longo a carteira alocada, com uma boa diversificação, entregou um retorno bem mais consistente e protegendo bem mais o capital de quem investiu com ela do que correndo um risco de Ibovespa ou investindo sem risco no CDI. E é isso que tende a acontecer com quem investe com uma boa alocação para o longo prazo. Nesse caso aqui, um cara que teria começado com 100 mil e aportes de R$500 por mês, teria multiplicado esse patrimônio por quase 6 vezes, já acima da inflação, tendo conseguido um retorno de cerca de 6% ao ano, líquido de todos os custos, passando por tudo quanto é crise. Por quê? Porque uma carteira assim, ela tem proteção cambial, ela tem proteção da inflação, ela tem exposição em ações, ela tem uma parte mais segura, então ela acaba estando preparada para vários cenários. Nisso, momentos de volatilidade acabam virando oportunidades para quem investe com uma boa estratégia de alocação.
que fique claro, tá numa boa mesmo. Eu tô falando isso aqui não com a pretensão de falar, olha, quem não vai investir com o Clube do Valor dessa forma tá errado. Eu vi um comentário desse tempo, um cara comentando que, olha, os investidores cometem erro de não contratar a consultoria do Clube do Valor. Não, não é isso. O que eu quero falar é que você tem que ter uma alocação clara. Não precisa ser conosco, pode ser com outra consultoria, pode ser por conta própria. E aliás, se você quiser aprender a investir com uma boa alocação por conta própria, eu posso te ajudar também. No dia 31 de julho vai ter uma live, aula gratuita para quem quer traçar um bom plano rumo ao primeiro milhão, um plano passo a passo de investimentos que vai te fazer investir com uma boa alocação para estar preparado para a crise por conta própria, tá? Não precisa ser nos contratando, fica bem tranquilo, porque as pessoas às vezes sentem alergia à venda. E a minha ideia aqui é educar, ensinar sobre alocação e quem quiser que a gente faça, beleza. É por conta de comentário assim, a gente resolveu então essa live com conteúdo claro, passo a passo. Você pode se inscrever de forma totalmente gratuita apertando aqui ou no segundo link na descrição, beleza? Essa aula vai acontecer no dia 31 de julho às 19 horas e é gratuita. E dito tudo isso, vamos lá para o quinto ponto, que é para a gente lembrar que não é a primeira e provavelmente não vai ser a última vez que o Trump vai movimentar toda a economia com um tweet. Ou seja, uma questão pontual na política norte-americana vai causar um rebuliço na economia como um todo. Lembra da guerra comercial com a China lá no primeiro mandato? Naquela época a Tesla disparou, os commodities voaram, tech despencou e depois recuperou. O mercado acabou sendo reformulado por tweets. Eu sei que nesse caso aqui a gente não está falando de tweets, está falando dos 80 senadores e tal, mas eu trago isso porque mesmo que se nada disso aqui for para frente, você tem que lembrar que a volatilidade ela vai existir, em especial em momentos políticos mais turbulentos como o atual. Você precisa entender isso para se posicionar, para conseguir surfar essas ondas com uma boa alocação, com uma boa estratégia de investimento. Se você quiser aprender conosco, aperta aqui, participa da aula no dia 31. Se quiser seguir no YouTube, eu vou deixar outros vídeos aqui ao redor da minha cabeça. Era isso, um grande abraço e até mais.